Olá, muito boa tarde. A Diocese de Funchal está a assinalar 500 anos de história. Em setembro, um congresso internacional vai recordar a história, a cultura e a espiritualidade da primeira Diocese global, com um programa que foi apresentado publicamente no último sábado. José Eduardo Franco é Presidente da Comissão Organizadora deste congresso e hoje convidado do programa Eclésia. Professor José Eduardo Franco, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Há um contexto, claro que os 500 anos é uma data assinalável e a merecer todas as comemorações, mas há um contexto de investigação onde se insere este congresso sobre a Diocese de Funchal. Sem dúvida. Este é mais um congresso que nós temos realizado numa linha de investigação em torno da história religiosa de Portugal, na sua articulação com a história europeia e mundial. Temos realizado na nossa Universidade de Lisboa, através do nosso centro, e temos cooperado com diversas instituições académicas e não só. Neste caso estamos a cooperar com a Diocese de Funchal para assinalar uma data importante, que é a passagem de 500 anos de uma diocese que foi fundamental e estruturante do projeto de expansão do cristianismo patrocinado pela coroa portuguesa. Mas, como dizia, é na sequência de outros congressos de grande dimensão, cujos resultados, aliás, estamos este ano a publicar. Nomeadamente, destacaria o Congresso das Ordens. São esses dois volumes que foram apresentados recentemente. Exatamente, também. Realizado em 2010 na Fundação Carlos de Gulbenkian, e teve uma grande projeção, e agora publicamos os resultados, as atas, e também um outro congresso que fizemos, o Congresso sobre a Ordem da Imaculada Conceição. Mas também, ao mesmo neste contexto de investigação, temos envolvido investigadores das mais diversas áreas. A nossa preocupação é recuperar a história religiosa de forma significativa e as suas instituições protagonistas dessa história e figuras também como digna de ser investigada cientificamente na academia. Nos últimos 2 séculos... Estava esquecida até à em grande medida, nos últimos 2 séculos, devido ao acentuar da secularização e da laicização extrema da sociedade, o motivo religioso, a cultura religiosa, foi desconsiderada, banida, não só do ponto de vista da prática para a esfera privada, mas também, em grande medida, também no contexto académico, foi considerada um objeto menor de estudo. E, graças a uma recuperação a nível europeu e internacional dos estudos em torno do fenómeno religioso e com reflexos também em Portugal, hoje em dia é possível ter na academia grandes projetos de investigação em torno, precisamente, deste objeto de estudo. E, portanto, isto também se enquadra nesse esforço grande que está a recuperar aquilo que eu chamaria uma parte fundamental da nossa história. Não estudar a história da Igreja, não estudar a história do cristianismo no quadro dos nossos... da nossa história multissecular e a perder metade da nossa história. Esta é uma via para recuperar também aquela identidade cristã que até se esconde e se nega em documentos oficiais da União Europeia? Certamente que é uma forma fundamental de recuperar, porque houve um escamoteamento, um apagar, motivado por razões ideológicas, realmente do papel modelador do cristianismo na projeção da civilização ocidental, na modelação e projeção. Quando pensamos na nossa civilização, lembramos logo dos direitos humanos, lembramos naquilo que é a construção das nossas sociedades democráticas, etc., como o grande legado para a humanidade da nossa civilização ocidental. E quem é que modelou realmente, quem é que fermentou esse pensamento novo, avançado? Foi o cristianismo. Eu recordo um autor do século XIX, muito importante, que está um pouco esquecido, que foi Dom António da Costa, que escreveu uma obra muito interessante, O Cristianismo e o Progresso. Ele, António da Costa, foi fundador do Ministério da Instrução, o primeiro Ministério da Instrução, precursor do nosso Ministério da Educação. Um homem inteligentíssimo e que, no debate do século XIX, em torno da questão religiosa, ele lembrava que o cristianismo foi fermentador daquilo que depois foi o ideal da Revolução Francesa, consignado aos direitos humanos. Foi toda uma fermentação cristã, de tolerância, de amor ao próximo,
de abertura ao outro, de visão ecuménica do mundo, permitir depois afirmar a ideia de pessoa e de dignidade humana. E, portanto, escamotear, esquecer, secundarizar o religioso é perder o ouro fundamental da nossa história. A via científica é, sem dúvida, uma via fundamental para essa recuperação. Primeiro, neste congresso sobre as ordens religiosas, depois um projeto específico sobre Santa Beatriz da Silva, agora a Diocese de Funchal. Fixemos-nos neste congresso e no programa que foi apresentado no último sábado, no Funchal, precisamente, onde esteve. Porquê esta designação de a primeira Diocese Global? Realmente a Diocese do Funchal foi a primeira diocese criada que vingou no contexto da expansão ibérica e que, durante um determinado período, na sequência da sua fundação em 1514, foi-lhe dada jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir. Até onde chegavam as suas fronteiras? Chegaria até... passava por África, América, Oriente e todos aqueles territórios que iam sendo descobertos. Do ponto de vista do projeto de expansão do cristianismo e de implantação da Igreja, a Diocese do Funchal é que tutelava esse processo. E, portanto, tem este significado, apesar do período ter sido curto, foi de facto, naquele período e desde sempre, a maior diocese do mundo. E tem este significado especial porque permite perceber, a partir do estudo da Diocese do Funchal, como se fez o processo de implantação da Igreja no contexto da modernidade e ligado ao projeto político de expansão dos impérios ibéricos. Mas pelo acervo documental que a Diocese de Funchal tem relativo a esse período, é possível descobrir, de facto, como é que foram acontecendo não só os descobrimentos, mas a própria implantação de Portugal nesses territórios? Para já, portanto, a Diocese do Funchal tem um arquivo riquíssimo e na sua relação com os diferentes povos e culturas com quem estaria relacionado, nomeadamente o Brasil, o Oriente, a África, etc., permite-se perceber, mais do ponto de vista de referência, como é que a política da Igreja associada, portanto, ao patrocínio do Estado, no quadro do padroado português e tutelado pela Ordem de Cristo, não esqueçamos que o Funchal e a Madeira, o arquipélago da Madeira, foi governado pela Ordem de Cristo e a própria Diocese estava sob a sua tutela, estruturaram um processo de expansão do cristianismo, implantando progressivamente dioceses em todo o mundo, sendo a Diocese do Funchal pioneira e tutelar. E nesse sentido, a partir deste estudo da Diocese de forma aprofundada, de forma abrangente, multidisciplinar, percebe-se como é que a Igreja se foi construindo e se foi globalizando. E como também o processo missionário, o processo de expansão do cristianismo foi construtor daquilo que o chama proto-globalização. Não teríamos hoje a globalização que temos se não tivéssemos em conta o ideário cristão de universalização do cristianismo. Foi isso que legitimou, que motivou, em primeiro lugar, todo o processo descobrimentista de expansão europeia. Depois vieram atrás os outros interesses, que são também humanos e que vêm sempre. Mas o ideário fundamental era esse. E, portanto, aqui a Diocese do Funchal situa-se nesse epicentro. E uma forma de fazer, de algum modo, a história religiosa naquele período da globalização, na perspectiva do cristianismo, o que dá outra dimensão, outra abrangência e permite-nos perceber que, de facto, o cristianismo na modernidade foi construtor daquilo que eu chamaria como dizia, e alegando o Padre António Vieira aqui, evocando, o dar a conhecer o mundo ao próprio mundo. Quem foi Portugal que o fez, motivado pelo desejo de expandir o cristianismo. Que temas, que dossiês estarão aqui em debate neste Congresso? De facto, neste Congresso falaremos desde a parte institucional e processo de implantação da Diocese ao longo destes 500 anos, mas também falaremos de cultura, falaremos de comunicação social, falaremos de literatura, de ciência. No fundo, a Diocese de Funchal vai ser abordada nas diferentes perspectivas e como estruturadora de uma sociedade, em primeiro lugar a sociedade do arquipélago madeirense, da Madeira e do Porto Santo, mas também ela própria, a partir desta rampa de lançamento. Não esqueçamos que a Madeira foi o primeiro território oficialmente descoberto na sequência do movimento de expansão marítima, porque havia também um outro movimento de expansão terrestre, no norte de África, mas foi o primeiro da expansão marítima,
E a Madeira tornou-se uma espécie de laboratório de uma sociedade nova, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista social, cultural, etc. E tornou-se uma rampa de lançamento para o processo de expansão no chamado Novo Mundo, na costa africana, até o Oriente. E realmente, estudar a Diocese do Funchal é perceber este mundo novo que estava a surgir, e este mundo novo levado pelo cristianismo. E, portanto, tem que ser abordado nas mais diferentes perspectivas. E, portanto, incursões nesse estudo levam a descobertas de aspectos, porventura, que têm permanecido entre os arquivos? Sem dúvida. E é por isso é que teremos pessoas que é da área da história, da literatura, da sociologia, até da biologia. Isso dará uma abrangência e uma complexidade extraordinária, e perceberemos que a Diocese do Funchal e a criação ali de uma sociedade cristã de raiz, no contexto do povoamento, com elementos vindos da Europa medieval, mas também com novas abordagens, novas perspectivas, vão criar uma cultura cristã própria, específica, com matizes próprias, e que em grande medida permanece até aos dias de hoje. E esse estudo permite compreender que realmente a expansão do cristianismo não foi uniforme, não foi homogeneizadora, exatamente, quer dizer isso, mas considerou a diversidade, e cada local, cada espaço, cada povo ofereceu ao próprio cristianismo nuances, matizes novos. Por vezes originando com esse debate alguma tensão. Naturalmente. Aliás, uma marca também do presente. Exatamente. De facto, eu costumo dizer que a história humana progride, avança em tensão permanente e na procura constante de equilíbrios. E, portanto, isto, especialmente quando se cria uma sociedade nova, uma igreja nova, num local novo, e especialmente um local pequeno e mais restrito, como era o caso do arquipélago da Madeirense, isso faz também em tensão, em discussão, em debate, e é interessante ver também a relação entre a Diocese e a própria estruturação política da região, e muitas vezes, curiosamente, ao longo da história, uma compaginação grande entre a Diocese e a própria estrutura do governo da Madeira. Aliás, alguns bispos madeirenses da Diocese do Funchal foram também governadores em determinados períodos. Uma coincidência entre o poder político e o poder religioso. E isso modelou a maneira de estar, de ser e de ver o mundo da mundividência do próprio madeirense. Positivo ou negativamente? Naturalmente que estes aspectos, a relação entre o universo religioso e o universo político, a esfera política e a esfera religiosa, hoje em dia nós estamos, graças a uma grande conquista, que eu acho que é positiva, de separação das esferas, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas durante muitos séculos o religioso e o político estavam irmanados. Havia um casamento entre o trono e o altar. E na Madeira isso verificou-se de forma forte. E as pessoas aprenderam a ver os dois poderes como coordenadores, portanto, da sociedade madeirense. E naturalmente que isso por vezes gera conflito, gera por vezes até alguma promiscuidade, que em alguns aspectos foi positiva, essa cooperação foi positiva, noutros aspectos não. Dou um exemplo. Houve um bispo do Funchal célebre que, no contexto das invasões sucessivas de piratas, a Madeira é muito investigada por piratas durante muito tempo, vinham do norte de África, do norte da Europa, etc. E houve um bispo que, a dada altura, tinha um manual em casa de fazer guerra e teve que vestir e que liderar o exército local para defender os madeirenses, a população madeirense dos piratas. E, portanto, isso revela que cada tempo tem as suas necessidades e os seus desafios, e muitas vezes quem liderava a Diocese também teve que assumir a defesa da população. E, portanto, isso podemos ver hoje em dia como incompatível com a missão de um bispo. Mas, perante uma situação extrema de ataque, de perda de vidas, foi preciso recorrer, em nome da autodefesa, também a essa liderança militar. Perguntava-lhe que relevo, que importância terá neste estudo, nesta investigação, que o Congresso é uma ocasião, por certo, e por excelência, que relevo terá um momento presente, a situação da Diocese de Funchal na atualidade?
Naturalmente que agora a Diocese do Funchal está limitada e circunscrita, portanto, ao arquipélago madeirense, embora também acompanha a chamada diáspora madeirense pelo mundo. Como sabemos, a Madeira tem enviado muitos imigrantes para as mais diversas partes do mundo, nomeadamente para a África do Sul, para a Austrália, para o Canadá, antigamente já para o Curaçao, para a França, e especialmente o território de maior imigração madeirense é a Venezuela. E realmente a Diocese do Funchal também acompanha essa imigração, enviando padres, capelães, que vão acompanhando essa diáspora. E, portanto, mantém uma certa ligação, uma certa globalização, como na sua gênese. E, portanto, mas este Congresso permitirá, por um lado, permitir que a Madeira e Portugal, e os portugueses, e não só, possam conhecer melhor a história desta diocese tão importante, que está um pouco esquecida, sonegada até, e isto vai ser uma oportunidade para fazer essa história, mas ao mesmo tempo para repensar no contexto do governo da diocese, dos responsáveis, dos agentes pastorais, aquilo que é a realidade presente e projetar melhor o futuro. Porque, como dizia o Papa Francisco, e agora gostava de recuperar esta frase histórica dele, que disse há pouco tempo, mas para mim já é significativo para um historiador, que é: um povo que não cuida dos seus avós é um povo sem futuro. Este cuidar dos seus avós é dar atenção ao passado, à memória do passado, àqueles que nos precederam, para melhor ler os sinais do presente e melhor projetar o futuro. E para isso servem estes congressos. Não é um congresso de arqueologia, de museologia, mas é um congresso que permite resgatar um património, torná-lo vivo no presente e alimentar com ele o futuro. Dom António Carrilho, Bispo do Funchal, disse, enfim, referindo-se a este congresso, que ele pode ser também uma ocasião de renovação da pastoral que tenta implementar na Diocese. Que pistas podem ser abertas nesse setor? Naturalmente, se nós compreendemos, tomamos consciência que afinal recebemos uma herança, um património importante, que outros nos precederam e realizaram, em momentos até de maior dificuldade, desafios maiores, limites maiores, estruturamos esta sociedade, esta Igreja que chegou até nós sentimos inspirados por esse passado para repensar o presente e renovar a Igreja em cada tempo. Acho que é o grande legado que e o grande serviço que este Congresso pode prestar. Inserimos-nos numa espécie de corrente mais longa da história, que somos obrigados, temos a missão e a responsabilidade de, em cada tempo, recriar e reprojetar. E mal seria se, na celebração dos 500 anos de uma diocese, não realizasse um evento grande de exercício de memória, mas exercício também de projeção no futuro. E de pensar o momento presente, nesse pensamento, nessa reflexão, serão tocados aqueles momentos de tensão que existem também na atualidade, em torno, por exemplo, do poder político com o poder religioso com a sociedade madeirense? É um debate incontornável na Diocese de Funchal. É um debate grande e tem a ver também com a realidade madeirense, o que era antes da transição para a democracia e o que foi este percurso de 40 anos, que no meio pequeno, maioritariamente, esmagadoramente católico, houve uma grande coincidência entre aquilo que era o ideário até da política cultural do governo, com aquilo que era a política cultural e da Igreja, onde houve grandes cooperações até para reestruturar, criar infraestruturas que tornaram mais eficazes até o próprio serviço da Igreja no plano da solidariedade. Basta ver na Madeira que a maior parte das paróquias tem centros sociais que fazem um serviço inestimável à sociedade madeirense. Naturalmente que essa demasiada compaginação gerou conflitos, gerou críticas. E ambiguidades também. E também ambiguidades. Mas isso, e que importa em cada tempo repensar, olhar de uma forma também crítica, com um espírito crítico e procurar em cada tempo diferenciar aquilo que são as esferas de cada uma de intervenção, evitando o sobrepujar ou o controle de uma esfera ou de outra. Nomeadamente da comunicação social, que é um setor que está muitas vezes no centro dos debates também na sociedade madeirense. Sim, a comunicação social na Madeira, como sabemos, está muito bipolarizada. É uma história que já vem um pouco de trás, mas que hoje em dia essa bipolarização é muito forte e
E acontece também porque dentro da própria Igreja também há instâncias críticas, há vozes críticas, aliás, é uma tradição madeirense que já vem de algumas décadas atrás, esse magistério crítico. Isso também tem a ver com toda a história da Igreja. É preciso enquadrar isto, penso eu, na longa duração e no quadro mais global da história da Igreja. A Igreja sempre, ao longo destes 2000 anos, sempre foi marcada por 2 exercícios fundamentais. O exercício do carisma, a dimensão do carisma, e apareceram sempre figuras carismáticas, críticas, que chamaram a atenção para o acomodamento, para o enfrentamento político, etc. E a instituição e a institucionalização, aqueles que também protegeram a instituição. Uma dinâmica mais, podemos dizer, mais progressiva ou mais e crítica, e outra mais conservadora de manutenção. Mas esta tensão, na minha opinião, na minha perspectiva, é o que mantém a Igreja e equilibra. E é importante que os 2 exercícios sejam feitos, porque isso é que permite renovar e atualizar a Igreja e não deixar que ela adormeça sob o conforto dos privilégios políticos. E esse pode ser um risco na Diocese de Funchal? Isso é um risco que todo cristão, e o exercício do poder da Igreja é o risco de sempre e continuará a ser. E tem que ser um acesso constante, na minha opinião. Esse acesso constante, e é um desafio que vem do princípio do cristianismo, uma vigilância constante para o perigo da Igreja ser seduzida pelo que eu chamaria o canto de sereia da proteção política. Quem pode participar em todos estes debates, professor José Eduardo Franco? E como fazer a inscrição? Exatamente. Muito brevemente. Podem, através do site, podem inscrever-se diretamente, e neste momento até há um período de inscrição com inscrições mais baratas, e podem fazê-lo. É um congresso que também está acreditado como ação de formação para os professores. Vai haver um conjunto de atividades sociais e culturais também muito interessantes, ligadas também às especificidades da cultura madeirense. No fim vai haver um arraial madeirense. Portanto, vamos ter uma parte científica, mas também a parte cultural. E no domingo, no dia 20 de setembro, vamos ter uma missa solene na Catedral do Funchal, cantada em latim por João Gil e Luís Represas. E, portanto, vai ser também uma apoteose do Congresso. Esperemos que todo este projeto seja um sucesso e contribua para o debate em torno da sociedade da Igreja Madeirense. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Franco, por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar o Congresso que assinala os 500 anos da Diocese de Funchal e que vai decorrer em setembro, nos dias 17, 18, 19 e 20. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.